Fala galera, meu nome é Elton e hoje nós vamos falar sobre a esperança da glória. Esperança da glória. O que a Bíblia vai falar sobre isso na nossa tag hoje devocional? Lá na Bíblia, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer a seguinte coisa: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória. Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, em vós, em você, em mim, é a esperança da glória. Olha só que passagem interessante. É uma passagem bem conhecida. A gente fala bastante dela na igreja, não é? Às vezes você vê o pastor pregando, falando sobre Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Colossenses capítulo 1, versículo de número 26 e 27, vai falar desse Cristo em nós, a esperança da glória. Que esperança de glória é essa? Lá nos versículos anteriores, no capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte, lá no versículo de número 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Antes um pouquinho, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Primeira coisa, existia um mistério. Que mistério era esse? O mistério era que Deus morreria na cruz, Jesus morreria na cruz por nós, e o Espírito dele e ele habitaria dentro de nós. Esse era o mistério, que haveria uma morte de Deus para com Deus, e essa morte traria reconciliação para nós. E além de trazer reconciliação, Deus habitaria dentro de nós. E aí existia uma esperança de glória. E aí justamente isso que Paulo vai falar, que a esperança dessa glória era nós frutificarmos em toda boa obra e nós crescermos em pleno conhecimento de Deus. Deus, ele habita dentro de nós. Só que nós temos que frutificar nele. Essa é a esperança do Evangelho, que nós venhamos frutificar em Deus. Ah, Elton, mas você está falando de fruto, você está se referindo a almas, a ganhar pessoas? Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre fruto de vida cristã, fruto de vida pessoal com Deus. E aí, a gente vai aprender o seguinte com a palavra de Deus, que Paulo está dizendo que a esperança de Deus é que nós vamos frutificar nele, em toda boa obra. Não só na obra de ir fazer na frente das pessoas, mas na obra também dentro do seu quarto, de Mateus 6,6. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e teu Deus que te vem em secreto vai te recompensar. Nós precisamos ter vida com Deus em todas as áreas da nossa vida. Essa é a esperança da glória, é que a gente venha frutificar em vida com Deus, em vida diária com Deus, em vida totalmente com Jesus. Uma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nessa passagem, lá no versículo 11, que essa esperança de glória causava outra coisa em nós. Ele vai dizer assim na parte B do versículo, lá do versículo 10, frutificando toda boa obra, beleza, já falei. E segunda coisa, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Gente, sabe que crescer no pleno conhecimento de Deus, de verdade, para nós vai dizer que aquele que ele despreza o ensino, ele é louco, ele é maluco, doidão. O que a Bíblia vai dizer sobre a pessoa que busca a sabedoria? Que ela vai se tornar mais sábia. Paulo vai dizer que nós temos que crescer em pleno conhecimento de Deus. Acho que Paulo estava pegando os caras assim, ó, e sacudindo. Cresce, criatura, em conhecimento de Deus. O que é conhecimento de Deus? Livros, muitos livros. Leia livros sobre Deus, gente. Leia livros sobre a palavra de Deus. Tenha um diário de oração, pelo amor de Jesus Cristo. Anota as coisas que Deus está falando com você. Estude a palavra de Deus. Leia muitos livros. Não apenas livros, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia também. Não fica só nos livros, não. Tem gente que está lendo livro demais, mas não lê a Bíblia. Não lê nada da Bíblia. Estude a Bíblia. Em pleno conhecimento de Deus. Paulo estava dizendo para os Colossenses, cara, vocês têm que meditar nas Escrituras, vocês têm que mergulhar em Deus. E isso é a esperança da glória. Isso é Deus fazendo a obra dentro de você, fazendo que você frutifique nele, em toda boa obra, não apenas toda boa obra, mas também, principalmente, em conhecer a Deus, conhecer a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 13, do capítulo 1, ele nos libertou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Gente, de verdade,
Lá no versículo 27, Paulo vai falar da glória, que é Deus habitando dentro de nós. E esse Deus habitando dentro de nós, existe uma remissão de pecados, existe um perdão de Deus. Então veja só como é que é glorioso tudo isso. Existe uma conexão de Deus para com a gente, e aí existe uma resposta nossa, uma responsabilidade nossa para com Deus, de quê? De frutificar na sua presença. Então Jesus, ele vem, redime a nossa vida, ele morre por nós e nos traz para o reino do seu amor, e ele nos traz para esse reino para que a gente venha frutificar em toda boa obra, e não apenas frutificar em toda boa obra, a gente venha também, principalmente, crescer em pleno conhecimento de Deus. Isso é a esperança da glória. Isso é o que Deus tem para você, meu querido jovem, adolescente, homem, mulher que está vendo esse vídeo. Então, de verdade, medita em Deus, busca Deus, cresça em pleno conhecimento da graça de Deus. Isso é a esperança da glória. Curta esse vídeo, compartilhe, manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discípulo. Faça com que essa palavra chegue até ele, para que ele venha entender qual é a esperança da glória que Deus tem para a vida dele. É isso aí, abraço. Se inscreva no meu canal, é nóis. Tchau, tchau.